provisão de Deus. Olha que coisa linda, ó. O verso 13 vai dizer assim, ó: então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho, e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Irmão, uma das coisas mais maravilhosas, um dos maiores privilégios de sermos provados por Deus, é a gente experimentar o quê? A provisão de Deus na nossa vida. Abraão estava em cima de um monte. Como é que pareceu esse carneiro ali? E olha que interessante, o verso 3 diz que Abraão olhou, daí o verso 13 diz que ele olhou e ele viu o cordeiro. Mas o cordeiro já estava ali. É que ele não tinha visto. É como você entrou aqui e fala: mas pastor Edilson, eu não senti nada nesta noite. Você pode não ter sentido o cordeiro, mas ele está aqui nesta noite. Como ele estava lá o tempo todo. O tempo todo. Irmãos, as coisas de Deus, elas são reveladas. Abraão chegou ali, ele limpou o local, ele fez o altar. O cordeiro estava ali o tempo todo, mas ele não viu. Mas no momento que Deus abriu os seus olhos, aí ele pôde ver a provisão de Deus. E ele foi e tomou o carneiro e tirou o Isaque do altar, libertou o seu filho e sacrificou o carneiro no lugar de Isaque, seu filho. Quando ele terminou o sacrifício, ele disse: eu não falei para você, meu filho, que Deus ia prover? E Deus proveu, porque o nosso Deus é Jeová Jiré, Ele é o Deus proverá. Irmão, essa questão da salvação é uma coisa que Deus precisa revelar para o homem. Por exemplo, tem gente que está morrendo de sede perto da fonte. Por quê? Porque Deus não revelou ainda. Agar, por exemplo, ela estava no deserto, estava sedenta, estava para morrer, mas estava próxima de um poço de águas vivas, mas estava morrendo. Mas a Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela. Aí ela achou o poço. Por quê? Porque a graça, ela é revelada. O cordeiro estava lá, mas Abraão só viu depois que a providência de Deus revelou que o cordeiro estava ali. O homem só vai entender o evangelho se Deus revelar para ele. Olha, você quer ver? A mulher lá na fonte de Jacó, né? A Bíblia diz que era perto do meio-dia, Jesus chegou, sentou e ficou esperando ela. Mandou os discípulos ir comprar comida, o poço estava ali, Jesus sentou e ficou esperando. Porque na sua onisciência, ele já sabia que a mulher ia vir. Porque quando Deus quer fazer, irmão, Ele prepara o cenário. A mulher veio com o cântaro. Ela já tinha encontrado com os discípulos no caminho e falou: meu Deus, hoje está infestado de judeu esse lugar. E como é que ela sabia que era judeu? Tinha franja aqui, ó, na veste do judeu. Aí ela chegou no poço, olhou, tinha mais um judeu sentado. Ela falou: meu Deus, mais um judeu, hoje está difícil, hein? E era meio-dia. Aí ela chegou, colocou o cântaro na corda, soltou, desceu 32 metros, encheu o cântaro, subiu, né? Tirou o cântaro. Quando ela colocou o cântaro no ombro e foi se virar, se Jesus não fala com ela, ela não teria falado com ele. Mas aí ele se virou para ela e disse: mulher, dá-me de beber. Olha a revelação, ó.
A mulher olhou para ele e falou assim: mas como sendo tu judeu? Quem olhava, ela viu o quê? Um judeu. Era só um judeu? Não. Aí Jesus falou: mas se você conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, você entendeu uma coisa: não é eu que preciso da sua água, sou eu que tenho a água viva para você beber. Aí ela falou: mas... E ela foi conversando com Jesus. Aí ela falou: então me dá um gole dessa água. Jesus virou para ela e falou assim: vai buscar o seu marido, que eu vou dar água viva para você e para o seu marido. Diz o texto de João 4,16. Aí ela olhou e falou assim: Senhor, mas eu não tenho marido. Aí Jesus olhou para ela e falou assim: você disseste bem, não tenho marido. Sabe por quê? Porque você já teve 5 maridos. Esse que está com você agora não é seu marido, porque você roubou de outra mulher esse marido, esse suposto marido aí. Sabe o que Jesus queria dizer para ela? Mulher, eu te conheço. Eu sei que você vem meio-dia buscar água para não encontrar ninguém, porque você tem medo de apanhar das mulheres aí que você roubou o marido. Eu conheço a sua vida, mulher. Aí a mulher olhou bem para ele assim. O que ela falou para ele? Senhor, João 4,19, eu vejo que tu és profeta. Revelou a minha vida. Aí ela começou a discutir com ele sobre adoração. Aonde que adora? Lá ou aqui? E Jesus foi explicando. Aí ela olhou para ele e falou assim: o senhor é judeu, é profeta, mas eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos revelará tudo. Irmão, olha o jeito que ela falou: eu sei que o Messias vem. Então, o que ela via? Ela viu o judeu, ela viu o profeta, mas aí Jesus resolveu mostrar para ela o Cordeiro de Deus. Falou: eu sou o Messias que estou falando com você aqui na sua frente. Por isso que eu falei da água viva, mulher. Sabe o que ele queria dizer? Você não consegue ver, mas eu não sou só um judeu, eu não sou só um profeta, eu sou o Salvador, e estou me revelando para você. Então, às vezes, a pessoa vai entender o evangelho quando? Se Deus abrir o coração dela. João estava lá no céu, no capítulo 5 do Apocalipse. E o que ele viu? Ele viu um rolo do lado direito do trono de Deus. Aí um anjo bradou com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E a Bíblia diz que ninguém, até aquele momento, estava tendo um cântico, pastor Oséias. Era o cântico da criação. Aí o anjo bradou: quem é digno? Aí o louvor parou. João olhou, ele viu que as 4 criaturas viventes, os 24 anciãos, os anjos, toda a criação fez silêncio. E a Bíblia diz que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era digno de abrir o livro e nem sequer de olhar para ele. E João olhou, viu aquele silêncio na ordem criada. Ele disse: pronto, a criação está condenada eternamente a viver debaixo da maldição do pecado. Não há solução. E João, dentro do céu, diz a Bíblia que ele chorava muito. Imagina, irmão. Quando eu cheguei na igreja, eu vi os crentes chorando. Eu falei: mas não serve a Deus? Por que está chorando? Né? Agora, João disse: eu chorava muito. E imagina que as lágrimas de João, elas estavam caindo lá no céu, pingando. E ele chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E João está chorando, mas um dos 24 anciãos se levantou e chegou diante de João e disse: não chores. Olha ali no meio do trono, ó. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi,
que abriu o livro. E tem uma coisa, Ele é digno, Ele vai libertar a criação, Ele vai redimir a criação, Ele vai trazer de volta a criação, Ele vai fazer a criação cantar um cântico novo, o cântico de redenção. Olha lá, João, o leão da tribo de Judá. Mas peraí, João estava dentro do céu. Ele já tinha olhado tudo ali, ele viu o livro, ele viu o trono, ele viu Deus, ele viu as criaturas viventes, ele viu os 24 anciãos, mas ele não tinha visto ainda o leão da tribo de Judá. Mas quando ele olhou, havia no meio do trono, e entre os animais e entre os anciãos, havia um cordeiro. Por quê? Porque o cordeiro só se vê por revelação. Quem não é espiritual não está sentindo o cordeiro aqui nesta noite, mas o cordeiro está aqui. Aleluia! Quem não é espiritual não está vendo pela fé o cordeiro de Deus, mas ele está aqui nesta noite. E eu estou sentindo a presença dele. Qual é o grande privilégio de você ser provado? É que Deus não te abandona. Você vai experimentar a provisão de Deus. E aquele carneiro que Abraão sacrificou, ele estava preso pelas duas pontas. Por quê? Aquelas duas pontas apontam para as duas naturezas do Filho de Deus, a sua natureza divina e humana. Aquilo ali era a provisão de Deus. A sua casa será visitada com a provisão de Deus. Um dia de sexta-feira, levantei e fui na padaria. Escute isso. Fui na padaria, comprei pão. Minha mulher fez o café, eu sentei antes de sair para o trabalho, estamos tomando café. Ela falou assim: Edilson, a coisa está feia. Se tivesse R$1.000. Falei: Valdete, se tivesse, mas não tem R$1.000. Está achando o quê? Que dinheiro é igual capim? Tomei café, fui trabalhar. Na hora do almoço, ela falou assim: me ajuda a lavar o quintal, meu amor. Chamou de amor, né? E estamos ali lavando o quintal. O pastor José já foi lá em casa, tem um quintal grande, estamos lavando. E a Ana corre para lá, corre para cá. Aí ela foi na caixa do correio, abriu, vocês sabem que ela é surda e, portanto, muda, não fala. Pegou um pacote assim e, ó, fez assim, ó. E com a outra mão ela fez assim, ó. Aí Edilson, está falando que é dinheiro. Você está louca. Está louca. E ela, Aí eu falei: dá aqui. Aí eu peguei da mão dela R$1.000. E estava escrito no papel assim, ó: para o pastor Edilson, um homem de Deus. Até hoje eu não sei quem colocou aquilo lá, mas eu gastei. O que era aquilo? A provisão de Deus. Deus te colocou na prova, mas Ele não vai te abandonar, Ele não te esqueceu. Vire para o seu lado aí e fale para a pessoa que está do seu lado: Deus proverá na sua vida. Levante a sua mão e glorifique a Deus. O cordeiro, irmãos, ele está aqui nesta noite. Aleluia. Depois que Abraão, e você sabe o que é o legal da aprovação? É de você não falar para ninguém o que está acontecendo. É que a aprovação tem o lado de dentro. Vocês percebem? Vocês estão comigo no que eu estou falando? Imagina, ó, dá licença aqui, pastor Osés. Os dois moços ficaram com os jumentos lá, segurando o jumento, né? Aqui no pé do monte. E Abraão subiu com Isaac e, ó, a hora passou. E os dois lá, segurando o jumento. Né? Porque no culto parece que tem dois tipos de pessoa, né? Tem o adorador e tem aqueles que vêm segurar o jumento. Esperando a bênção apostólica. Quem é adorador aqui nesta noite? E os dois estão conversando. Como é que vai ser esse culto, hein?
Você viu? O Isaac levou a lenha, o Abraão levou o fogo e o cutelo, mas não tem cordeiro. Como é que vai ser esse culto? Mas de repente, a fumaça começou a subir em Moriá. Por quê? Porque do lado de dentro da sua provação, Deus envia a provisão.